Boa noite, pessoal. Então, estamos aqui para fazer a nossa segunda aula e hoje a gente vai dar continuação do Tangram. Vamos usar esses slides produzidos pelo professor Paulo Roberto Lauro Begamache. Aqui, né, está falando calculando áreas. Então, vamos dar uma lida aqui. Nessa atividade, explora-se o conceito de área. O cálculo de área de uma figura é feito em comparação com a definida unidade de área. Sempre que você fala de área, de velocidade, você tem uma unidade padrão. A gente usa né? Então, quando a gente fala 180 km por hora, a gente está usando a unidade padrão 1. Então, sempre a gente usa, mas você pode mudar essa unidade padrão. É o que ele está falando aqui, né? Você vai falar em área, você pega uma certa área sendo unidade padrão, e aí as outras você calcula conforme essa área. A gente vai ver isso com mais detalhe. Em geral, em geometria euclidiana, utiliza-se o quadrado de lado 1 como unidade de área, mas não necessariamente precisa ser ele. Suponha que o quadrado Q do Tangram, que é o quadradinho, né? Esse quadradinho aqui, seja essa unidade de área. Isto é, defina que a área de Q é igual a 1. Então, a gente vai pegar esse aqui sendo a nossa unidade de área. Ele está falando igual a 1 aqui, você pode considerar igual a 1, ou pode considerar igual a 2, 3, o que você desejar. Mas ele vai ser a nossa unidade de área. A gente vai comparar as outras peças, a área das outras peças, com a área desse quadradinho. Assim, calcule a área das outras peças do Tangram. Então, a gente vai fazer isso. Então, nós vamos tomar essa pecinha aqui como sendo a nossa unidade de área, e a partir dela a gente vai calcular. Por exemplo, se a gente já pensar aqui, ó, quando que um triângulo, vocês lembram, né? O triângulozinho, dois triângulozinhos, a gente faz esse quadradinho, né? Sim, né? Unindo as hipotenusas. Então, se essa aqui é a minha unidade de área, qual a área desse aqui com relação a esse? É meio, né? Porque você precisa de dois do mesmo para fazer esse quadrado. Então, se essa aqui é a minha unidade de área, esse triângulo retângulo isósceles tem área meio com a área desse aqui. Então, se isso aqui é 1, esse aqui a área dele é meio. Se eu considerar a área desse aqui como sendo 2, ou se eu medir com a régua aqui, né, e ver a área certinho dele, que é base vezes altura, 5 e pouquinho. Então, 5 e 3. Então, é 5 e 3 vezes 5 e 3. Mas, quando a gente está trabalhando em comparação, você pode comparar essa área aqui sendo 1, ou uma unidade. Mas a área real dela é 5,3 vezes 5,3. Ou seja, né? Então vamos pegar isso aqui como unidade de área e vamos calcular as áreas indicadas abaixo. Do triângulo pequeno, que é esse, né? O isósceles retângulo pequeno. Lembrando que é isósceles porque esse lado é igual a esse lado, e é retângulo porque aqui faz um ângulo de 90. Esse vértice aqui faz um ângulo de 90. Área dos triângulos grandes, que são esses, né? Também é um isósceles retângulo grande. A área do triângulo médio e a área do paralelogramo, né? Que é esse carinha aqui. Então, vamos lá. Então, vamos ver isso aqui com respeito àquela unidade de área. A área do triângulo pequeno. Isso aqui nós já fizemos, né? Ao sobrepor o triângulo pequeno no quadrado, observa que dois de seus lados têm a mesma medida do lado do quadrado Q. Os referidos lados do triângulo são os seus catetos. E o outro lado da mesma medida da diagonal de Q. Esse lado é a hipotenusa do triângulo pequeno. Portanto, a área do triângulo pequeno é a metade da área de Q. Isto é, a área de TP, né, triângulo pequeno, é meio a unidade de área. Então, é aquilo que eu falei, né? Ele está falando aqui, né? Que dois de seus lados, então, dois de seus lados é a área do quadrado. Então, dois de seus lados tem a mesma medida do lado do quadrado. A mesma coisa do de baixo. E a diagonal do quadrado, que está aqui, né?
é o lado da hipotenusa do triângulo, né? Então, o lado do quadrado é o lado do triângulo, tá vendo? Os catetos, né? A diagonal do quadrado é a diagonal as hipotenusas do triângulo. Pessoal, sempre, novamente, né? Como somos matemáticos, a gente tem que tomar o cuidado de quando a gente vai falar de robótica, de Tangram, de jogos, não ficar só com jogos, viu? Porque às vezes você pega o Tangram, você fica lá só montando figuras, jogos, e não usa matemática. Aí, pra gente, como professor, é perdido, né? O que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar a matemática. Deixa eu regular algo aqui. Eu estou olhando para cá porque vocês estão na minha outra tela e a câmera está aqui. Ó. Estou achando que eu vou passar essa câmera para cá. O que você acha, Marcelo? Isso fica melhor. Olha, Daniel. Isso é tão difícil, né, cara? Esse mundo virtual. Aí eu acho que é melhor, porque como vocês estão aqui, eu estou acompanhando o chat, eu fico olhando aqui nessa direção. É que também vocês estão olhando os slides, né? Vocês não olham para mim, né? Beleza, vamos seguir então. A área do triângulo grande. Então, o triângulo grande está aqui. Eu tenho que... Pessoal, ô Maciel, você que está falando aí, eu estou mostrando as coisas pelo meu vídeo, mas vocês não veem meu vídeo, né? Tá vendo o vídeo, sim. Ó, então você pega um triângulo grande, tá aqui, né? Eu vou sair as linhas, né? Uma lapiseira aqui. Você consegue colocar um quadrado aqui. Então, ele já tem uma unidade de medida e esses dois triângulos para completar ele. Mas esses dois triângulos é o quadrado, né? Quando você une esses dois triângulos isósceles pequenos, dá o quadrado. Então, na verdade, esse triângulo grande, ele tem 2 unidades de medida. Porque ele tem 2 quadrados aí dentro dele. Então, por meio da mesma técnica de sobreposição, observe-se que o triângulo grande pode ser construído utilizando os 2 triângulos pequenos e o quadrado. Veja, aqui, né? Assim, a área do triângulo grande é o dobro da área do quadrado. Isto é, a área do triângulo grande é 2 vezes a unidade de medida. Então, eu vou fazer aqui, os meninos lá da gravação não vão ver, mas tudo bem. Eu risquei ali. O que está falando é assim, né? Aqui já tem um quadrado. Agora, esses dois aqui dão um quadrado, né? Os pequenos. Então, esses dois dão um quadrado. Agora, isso aqui você completa a área aqui, né? Do triângulo grande. Né? Então, na verdade, o triângulo grande tem 2 vezes a medida do quadrado. Então, por exemplo, se a medida do quadrado é 1, 2, né? A medida do triângulo grande. A área do triângulo grande. Se a medida da área do quadrado é 2, o triângulo grande tem a área 4, e assim vai. É 2 vezes a área desse quadradinho. Então, o triângulo grande tem 2 vezes a área do quadradinho. Vamos seguir. O triângulo médio. O triângulo médio, você completa ele 2 triângulos pequenos, né? Isósceles pequenos. E esses triângulos isósceles pequenos, 2 são a área do quadrado. Então, na verdade, né, o triângulo médio é uma unidade de medida, ou seja, é a mesma área do quadrado, né? 1 vezes a área do quadrado. Que a área do triângulo médio, novamente, né, utilizando a técnica de sobreposição, constrói-se 2 triângulos TN usando os 2 triângulos TP pequenos. Né? Logo, a área do triângulo médio é meio, porque esse aqui tem área meio com relação ao quadrado, e esse triângulo aqui tem área meio também com relação ao quadrado. Então, meio dá 1. Então, é isso que a gente falou. Né? Esse, então, ele é igual à área do quadrado. Ou seja, se a área do quadrado é 1, ele também tem área 1. Se a área do quadrado é 4, ele tem área 4. Se a área do quadrado é 26, ele tem área 26. É a mesma área. E agora do paralelogramo. Então, tá aqui o paralelogramo.
também você faz ele com 2 triângulos isósceles pequenos, né? Então, a mesma coisa anteriormente. Então, a área dele é igual à área do quadrado. Então, esses dois aqui têm a mesma área. Ok. A área do triângulo grande equivale à área de 2 De 2 quadrados. quadrados. Então, se você pegar o quadrado, esse aqui a gente viu que é 5,3 vezes 5,3, né? Que dá 26 alguma coisa. Então, dá isso mesmo, né? Vamos fazer aqui essa conta. Não. Vou fazer aqui 5,3. Oh, dá muito mais, né? 28,09. Porque tem que multiplicar o 5,3 lá, né? 28. Então, se você pegar isso aqui, 28,09, que é a área mesmo dele, que eu medi com a régua, esse aqui tem 2 vezes. Então, é 2 vezes 28,09. E aí, assim vai brincando com essas peças. Mas tá vendo, Marcelo? Facilita a peça concreta, né? Porque você faz isso aqui, né? Sim. Então, você faz a brincadeira e isso facilita demais você trabalhar essas relações diárias. Beleza. Tendo dúvida aí, pessoal, só descartar. Vou descartar aqui. Vamos lá, vamos continuar então. De novo, né? São os slides do Paulo. Então, vamos seguir aqui. Agora a gente vai falar de outras atividades. Criando formas. Com a peça do Tangram, formar um quadrado usando. Ah, gente, isso aqui é muito legal. Nós já fizemos isso aqui lá na sala. Então, com as peças do Tangram, a gente vai formar um quadrado usando só 2 peças. Uma peça é fácil, né? É o próprio quadrado. Isso não tem nada a fazer. Agora, com 2 peças. Com 2 peças, hein? O que vocês... alguém tem um Tangram aqui? Aí? Aqui dá, né? Com 2 peças? 2 triângulos grandes e 2 triângulos pequenos. Será que é só? E aí, Maciel, é só? Então, a Maciel já falou que essas 2 aqui, né? Está certíssimo. Os 2 triângulos grandes e os pequenos, você unir as hipotenusas, porque são triângulos retângulos, dá um quadrado. A pergunta é, será que somente esse caso? Esses 2 casos? Eu acho que sim. Porque Eu acho Pode, também que sim. pode Oi? colocar também um triângulo médio e 2 pequenos, não Ah, pode? mas tem que ser com 2 peças, hein, Ah, Maria? Mas é uma ideia boa, né? Acho que você está falando isso aqui, né? Ó. Pode formar um Então, paralelogramo? fazer... Tá vendo? Você unir as hipotenusas, dá um quadrado. Você unir os catetos, dá um outro triângulo. Acho que a sugestão da Maria Gabriela é essa aqui, ó. Mas aí, são 3 peças, né? Dá para Vamos ver fazer aqui um as de 2 paralelogramo? peças. As de 2 peças... Ah? Dá para fazer um paralelogramo usando os 2 triângulos pequenos? dá. Ah, dá, né? Dá para fazer sim, nós já vimos, né? Você une os catetos, mas as hipotenusas viradas, né? Então, uma hipotenusa para cima e uma hipotenusa para baixo. Aí você dá paralelogramo. Tá vendo? Quando a gente vai trabalhar isso lá na escola, a gente tem que tomar muito cuidado, novamente, né? Sempre chamando a atenção para vocês. De ficar só fazendo assim, né? Ah, é só fazer isso. Não, você tem que ficar falando as formas matemáticas. Então, você tem que unir os catetos e as hipotenusas, elas são invertidas. Quando a hipotenusa é do mesmo... quando você une as hipotenusas, os catetos assim, ó, aí dá o triângulo. Quando você une as hipotenusas viradas, dá o losango. E quando você junta aqui, dá o quadrado. São essas opções, né?
São essas opções que tem. Essa e essa. Não tem mais opção, não. O triângulo, o losango. Aí aqui não pode, né? Porque a gente tem que unir... a gente está querendo unir para o mesmo tamanho. E aí o quadrado. Beleza. Vamos voltar aqui. Só 3 peças. Quadrado, 3 peças. Ah, a Maria Gabriela já fechou aí, né? Porque faz o triângulo médio e aí une aqui, né? Mas será que é só esse, hein? Sim, senhor. Se tivesse 2 triângulos médios, né? Para fazer com o grande, né? Oh, aqui não dá, não? Ah, não dá, né? Não dá. Ué, mas dá para fazer um médio aqui. Aí você une os... Porque eu fiz o médio, né? Eu uno os 2 médios. Ah, mas aí dá mais peças, né? Eu uni os pequenos com o médio e o grande. Só que aí dá mais peças, né? Dão 4 peças. Né? Então vamos ver, só 3 peças. Vamos ver a opção. Ah, só tem essa opção mesmo. 3 peças, só essa opção. O médio, e aí você une os 2 triângulos pequenos, né? Os ossos retângulos. Né? Agora com 4 eu já descobri um aqui, né, Marcelo? É esse, né? Eu peguei um grande, um médio e 2 pequenos. Então, uma das opções de 4 é esse. Opa, de 4 não, desculpa. Ah, é de 4. Tem mais aí? Qual que é, Marcelo? Um grande, Ah, um médio e 2 pequenos. tá, que é isso aqui, nessa opção. Mas acho que tem mais, hein? Dá pra colocar um quadrado, 2 pequenos e um grande. Quadrado. Isso, 2 triângulos pequenos e um grande. No lugar que ela falou aí também, você pode colocar o paralelograma também. No lugar do quadrado. Uma casinha. Ih, não dei conta não, ô Maria. Como que é? Você pega o quadrado e coloca em fórmula de losango. Assim? Isso, e coloca ele no centro do triângulo grande. Assim? Não, a pontinha dele tem que ficar junto Ah, com a outra. sim. Isso, e aí completa com os triângulos pequenos. Pequenos. Aqui. Isso, Mas aí, ó, Maria, você já pode falar, ó. Você completa colocando o cateto do triângulo com o quadrado. Porque eu podia fazer assim. assim, ó. Aí não dá. Então é o cateto do triângulo com o quadrado e a hipotenusa com a hipotenusa do triângulo grande. E aí agora eu venho aqui, né? Mesma coisa Isso. embaixo. Ah, então 2 maneiras. Será que tem mais? Acho que tem mais, hein? Será que a gente não consegue fazer uma com esse? Eu acho que dá, hein? Aqui já dá, parece que já dá um triângulo aqui, ó. Ah, não. Dá não, né? Com esse. Ixi, também não. Difícil isso, hein? Ah, esse ela já contou, né? Agora eu aprendi já. Aqui e aqui. A Maria já falou pra gente. E aí, Daniel, alguém mais? Daniel, pega o Oi? triângulo grande, coloca o losango e 2 triângulos pequenos. O losango tem que ficar na ponta. Contrário. Esqueci, né? De cima, Daniel. Ah, aqui também dá, não? Não, Daniel, não é isso. Sim? Ih, não tô conseguindo não, moça. Pô, hein? Faltou uma pontinha só ali, hein? Mas não dá não, hein?
Você andar não, porque quando você pôr o triângulo lá... Ah, e aqui também não tá dando, né? O maior. Mas quase, hein? Eu acho que tem mais, vamos ver. Aí, ó. Ah, só faltou um, ó. Ah, só faltou esse. Esse nós fizemos, só faltou esse. Será que era isso que você estava falando? Você põe aqui. Aí põe aqui. Ah, e agora vai pôr o médio lá, né? Opa, pequeno. É Ah, esse aí. só faltou esse. É isso Mas aí. tá vendo? Ô, Maciel, a gente tem que usar muita linguagem matemática. Porque, ó, pega o losango. Vamos ver como que a gente explicar isso. E une ó, o lado dele menor com o cateto com a hipotenusa do triângulo maior. Então, assim fica um retângulo, né? Então, tem que ser assim. Não tem outro jeito, né? Porque aqui é o lado menor do losango, não pode. Tem que ser o lado maior. Então, aqui. Sim, né? Agora, pega um triângulo menor e une o cateto dele com... Desculpa, a hipotenusa dele com a hipotenusa do maior. Aí, ó. Tá vendo? Agora, pega um triângulo menor e põe a hipotenusa dele sobre o losango. A parte maior do losango. Tá vendo? Tanto que, se você usar a técnica matemática, tanto que é mais fácil você explicar. E aí, temos o quadrado. Então, pega o triângulo maior, pega o losango, o paralelograma, o seu lado maior e o único triângulo grande, pega o triângulo pequeno e une a hipotenusa dele com o triângulo grande, e depois põe um triângulo pequeno, unindo a sua hipotenusa com o lado maior do paralelograma. E aí a gente tem esse quadrado. E só 5 peças, hein? Nossa, agora esse acho que é difícil. 5 peças, eu não tenho a mínima ideia como faz. Acho que não pode fazer isso, né? Porque se você fizer isso, aí já... Eu fiz aqui, mas não usei peça grande, não. Só peça pequena. Não pode, porque se usar as peças grandes não dá certo. Bom, não é esse aqui não? Não, não é. Ixi. Quadrado. Ah, não, aí vai dar 4 peças, né? Ih, caramba, hein? Aqui vai dar... Aqui foi o que a Maria Gabriela tinha sugerido. Não, e ela sugeriu assim também, né? Sugeriu assim. Nossa, isso é difícil, hein? É a minha ideia. Porque não é só assim, porque assim foi o de 4, né? Com aquela ideia da Maria Gabriela. Põe o quadrado em losango, depois você vem e põe 2 triângulos pequenos, unindo a hipotenusa desse triângulo pequeno com o grande. Então, assim. O meu ficou assim. Pois é, então, mas é 4 peças, 5 peças. Não, mas aí você pega o losango, né? Coloca a hipotenusa dele com o lado maior, né? Que? Losango. Ah, o losango. Aí você pega o triângulo pequeno. Embaixo? E une a hipotenusa. Isso, só que você não pode usar o grande, não, né? Não, você tá com um triângulo grande na mão, não tá? Ah, tô. É o médio? É o médio? É. Nossa, é difícil, hein? Aí você vai pegar esse triângulo que você tá segurando aí, você vai colocar a hipotenusa dele, aliás, o cateto dele, com a outra parte do losango. Peraí, o grande, eu vou pegar o cateto. O médio que você tá na mão. Ah, o médio tá com ele aqui, né? Isso, coloca ele do outro lado. O lado dele, não, a hipotenusa. Não, o cateto dele.
você vai colocar o lado maior, a base maior do losango, em cima. Ah, aqui, sim. É o- Ah, assim. Isso, É igual para um quadrado aqui. isso. Uai, esse é o de 4, não? Ah, Não, mas não, 5. você vai para o triângulo pequeno agora aí, ué. É. Tá vendo, Maciel? Tanto que a linguagem matemática facilita. Você falou assim: pega o cateto do triângulo médio e coloca na parte maior do paralelogramo. Então é isso aqui que você mandou. Pega o quadrado e põe em cima do losango, do paralelogramo. Agora põe o triângulo menor aqui, né? Aqui assim, né? Aí completa o quadrado. Vamos ver. Se fosse no dia da prova, não dá conta de fazer. Olha lá. O que você fez, né? Ou vamos ver se essa aqui é um outro. Ah, não. Parece que esse seu é outra opção. Não é não? É que tá Ah, não, é que tá virado, né? O seu é que tá virado. É Mas aquela opção ali, mas é porque você mandou fazer virado, mas. Peraí, deixa eu ver se eu consigo segurar. Sim, né? sim. É, tá certo. E o de 6 peças, hein? Só 6 peças. O de 7 é fácil, né, pessoal? O de 7 une os catetos dos dois triângulos grandes. Aí É o próprio Tangrano. é o próprio tangram, né? Põe o quadrado aqui. Aí eu acho que o losango vai ficar lá embaixo, o próprio tangram, né? O losango vai ficar aqui. Aí você põe um triângulo pequeno aqui, né? Põe um outro triângulo pequeno aqui e põe um médio aqui em cima, né? Então é o próprio tangram. Então une os catetos, pega o lado menor do paralelogramo e coloca sobre o cateto do triângulo grande, unindo seus vértices. Aí pega o quadrado e põe no cateto do centro do triângulo grande, unido no outro cateto do outro triângulo. Põe o triângulo menor aqui, né? Unindo seu cateto com o cateto do triângulo grande. A mesma coisa aqui em cima. Depois você vem e põe o triângulo médio aqui, a sua hipotenusa sobre o quadrado. E aí você completa o tangram. Então, é o próprio tangram. E 6, hein? Com 6 peças. 6 peças é impossível, viu, pessoal? É impossível fazer um quadrado com 6 peças. Vamos ver por quê? Com 6 peças é impossível. Se fosse possível formar um quadrado com somente 6 peças, ele seria formado por uma das possibilidades abaixo. Todas as peças, exceto o triângulo grande, então você pega todas as peças do tangram e tira o grande, né, um dos grandes. Então, com essas 6, ou todas as peças, exceto o triângulo médio, porque são 6, elas têm 7, né, então você tem que tirar um. Todas as peças, exceto o triângulo pequeno, cadê o triângulo pequeno? Você tira um triângulo pequeno em todas as peças, dá um 6. Todas as peças, exceto o paralelogramo. E todas as peças, exceto o quadrado. Então, tem que ser dessa forma. Vamos ver por que senão não conseguimos fazer. Se tomarmos a área do triângulo pequeno como unidade de medida de área, as áreas da figura que compõe o triângulo serão como segue. Então, a nossa medida de área agora vai ser esse, não vai ser mais o quadrado. Então, vamos usar esse aqui como triângulo isósceles retângulo pequeno, como área de medida. Então, ele vai ser a nossa unidade de área. Então, vamos ver como que funcionam os os, né? O triângulo médio. O triângulo médio precisa de 2, né, triângulos pequenos para fazer ele, né? Unindo os seus catetos. Então, esse aqui é 2 vezes a unidade de medida do triângulo pequeno. Então, o triângulo médio é 2 vezes a área desse aqui.
O quadrado. Opa, desculpa. O quadrado também, é a mesma coisa, né? O quadrado também e o paralelograma também. Né? Esses dois triângulos pequenos, você faz o triângulo, o paralelograma e o quadrado. O triângulo grande. O triângulo grande, você precisa de 4 triângulos desses para preencher ele, né? Lembra, né? Você coloca hipotenusa com hipotenusa de cá, hipotenusa com hipotenusa de cá. E aí agora aqui você completa o quadrado unindo as hipotenusas do triângulo pequeno. Então, esse é 4 vezes a área desse. Todas as peças, o tangram todo, vocês lembram que para você completar todo o tangram, você precisa de 16 pecinhas dessa. Então, todas as peças é 16 essa unidade medida. Então, eu mudei a unidade medida sendo esse triângulo pequeno, e aí a gente consegue saber qual é a medida de todas as outras peças do tangram, que estão aqui, né, na tela. Da mesma forma, pode-se calcular o comprimento de lado das figuras, tomando-se por base as áreas acima. Então, a gente pode ver os lados das figuras tomando como padrão uma certa unidade. Aí é o que nós vamos fazer aqui, ó. Os triângulos pequenos. Vamos supor que ele tem área 1. Vamos supor que esse triângulo isósceles retângulo pequeno tem área 1. Claro, se você medir com a régua, você vai ver que a área dele é maior, mas nós vamos tomar como unidade de medida 1, para facilitar os cálculos. E porque, gente, eu não sei se vocês entenderam isso, a gente está tomando ele como unidade 1, comparando as outras peças com ele. Porque assim, se esse tem área 1, esse aqui tem área 2. Agora, se a área desse aqui, você pegar a área real dele, que é medir com a régua aqui, esse aqui vai ter 2 vezes a área real desse. Então, a área real desse é 2 vezes a área real desse. É isso que a gente está fazendo. Mas a gente está supondo que a área é 1. Você pode construir aí um retângulo de área 1, né, com a régua, né? Isso aí acho que é fácil de fazer. Claro que esse que eu estou usando aqui não, porque é o tangram que eles vendem e ele não tem área 1. Mas eu estou supondo que a área dele aqui é 1, porque eu vou comparar as outras com ele. A mesma coisa é você trabalhar com unidade de medida os lados. Então, se a área desse triângulo é 1, quanto que é esse cateto aqui, hein? E quanto que é o valor dessa hipotenusa? Então, ele é uma área. Lembrando que a área do triângulo é base vezes altura, né? Então, se a área dele é 1, qual o valor do seu cateto e qual o valor da sua hipotenusa? Porque aí a gente vai ter, todas as outras figuras, a gente vai ter a medida do cateto e a hipotenusa com relação ao cateto e hipotenusa desse. Esse aqui a gente vai ter a medida dos seus lados com relação aos catetos desse, né? Porque você lembra que o cateto coincide com os lados do quadrado, né? Fazendo isso aqui. Então é isso que nós vamos fazer. Vamos descobrir, então, qual que é o comprimento desse cateto e o comprimento da hipotenusa, e tomar isso como medida padrão. Ele fala aqui, né? Triângulo pequeno. Catetos, raiz de 2, hipotenusa 2. A unidade de comprimento que a gente vai utilizar aí. Por quê? Uma pergunta, por quê? Esse triângulo é retângulo, ângulo reto aqui em cima. Né? Ângulo reto aqui em cima. Deixa eu fazer um Ctrl Z aqui, porque... não sai não. Mas tem problema. Então, a área dele é 1. A gente vai supor sendo 1. Então, a gente tem que descobrir por que os catetos é raiz de 2 e a hipotenusa é 2. Então, vamos lá. Tomando como a área dele sendo 1. A gente sabe que a área do triângulo é base vezes altura, sobre 2. Então, é base vezes altura, e aí você divide por 2. Essa é a área do triângulo. Aí, pessoal, a gente vai supor que a área desse triângulo é 1, e aí você vai fazer, né? Base vezes altura sobre 2 é igual a 1. Vocês lembram, né? Que a área do triângulo é base vezes altura sobre 2.
aqui já tem uma relação, que você pode passar esse B dividindo. São números positivos, diferentes de zero, que são tamanhos. Então, você passa esse B dividindo aqui, ó. E o 2 multiplicando. Faz cruzado, né? Multiplica o 2 aqui e o B dividindo. Então, você tem esse valor de H aqui. Deixa eu pôr setinha aqui. Além disso, por Pitágoras, como aqui é um ângulo reto, porque a altura, né? A altura você tem que baixar uma reta perpendicular aqui. Então, você pode usar Pitágoras aqui. Agora, o cateto aqui desse triângulo que eu estou considerando aqui, para eu achar o H, é esse aqui, ó. Então, a minha hipotenusa é esse, que é oposto ao ângulo reto. E os meus catetos são esses dois aqui. Então, vamos lá. Esse tamanho aqui, pessoal, ó, como esse triângulo é isósceles, quando você baixa uma altura, esse tamanho aqui vai ser o mesmo valor que esse tamanho. Então, na verdade, aqui, ó, isso aqui é B sobre 2. Porque tudo é B, né? A metade é B sobre 2. Então, você pode usar aqui, né, a hipotenusa ao quadrado, usando Pitágoras, é a soma dos catetos ao quadrado. E aí você isola o H, passa esse termo para lá, né, e passa a raiz ambos os lados. Lembrando que H é uma coisa positiva, tamanho. Você tem que o H é dado por isso aqui. Sempre você divide, você tem um triângulo isósceles, retângulo. Você baixa uma altura, ela divide lá os lados em 2 pedaços iguais. Isso é só para esse triângulo, hein? Então, beleza. Então, é porque aqui a congruência, né? Esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse ângulo, e esse ângulo é igual a esse ângulo aqui. Então, dá ângulo, ângulo, ângulo. E ângulo, ângulo, ângulo dá congruência. Então, os lados correspondentes são congruentes, são iguais. Então, mas depois a gente vê isso aí com mais detalhes. A gente vai estudar congruência lá na frente. Então, beleza. Então, você tem essas duas relações para H. Então, para resolver essa equação, você podia igualar essas duas aqui, né? Ou pegar esse 2 sobre B, colocar aqui no lugar do H. Ao fazer isso, gente, pega esse H aqui, substituir aqui, ó, no lugar do H, você vai ter uma equação, uma única equação com duas incógnitas, o C1 e o B. Isso tem infinitas soluções, viu, gente? Uma equação com duas incógnitas tem infinitas soluções. A gente vai ver lá na tecnologias, usando Wolfram Alpha para resolver esse tipo de equação, que vai nos dar uma solução dependendo da outra. Mas isso... Então, o que a gente tem que fazer para resolver esse problema? A gente tem que dar um valor de B e achar um valor de C. Daniel, se eu mudar o valor de B, se você mudar o valor de B, você muda o valor de C. C1, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. Ele falou aqui que a hipotenusa é 2, né? Ou seja, o B aqui está pegando o valor 2. E é o mais provável a gente pegar para facilitar, né? Quando você joga a base aqui, 2, que é 2 por 2, isso aqui dá 1. Então, facilita muito, né? Então, ele pegou 2 aqui, o B igual a 2, para facilitar, né? Porque 2 sobre 2 dá 1. Então, se você pegar 1 aqui, o B1 vai ficar... desculpa, né? O B igual a 2, vai ficar 2 sobre 2. Estou pegando o B aqui igual a 2. Então, vai ficar B sobre 2. 2 sobre 2 é 1, mais 1. Vai ficar 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, né? Que é 2. C1, então, é raiz de 2. Então, você acha que esse aqui é raiz de 2 quando você joga esse valor aqui igual a 2. Daniel, se eu pôr o B igual a 4, aí o C1 vai ser outro valor, viu? Se eu pôr o B igual a 5, o C1 também vai ser outro valor. Então, beleza. Risquei tudo aí até. Então, essa base é 2 e o C1 é raiz de 2. Então, essa é a nossa unidade de medida. Então, raiz de 2 unidade de comprimento, né? Porque agora não é área, é de comprimento, e 2 unidade de comprimento. O triângulo pequeno, então, tem isso, né? O triângulo médio, os catetos. Então, vamos lá, vamos analisar agora o triângulo médio.
Vamos desenhar ele aqui, né? Vai ficar mal desenhado, a gente tinha que ter desenhado antes. E aqui eu tenho que dividir em 2 triângulos pequenos. Não, ficou péssimo. Né? Ficou mal, não, ficou péssimo. Não ficou triângulo aqui. Né? Tinha que ter desenhado esses triângulos. Agora, o cateto aqui, ó, é raiz de 2, e o cateto aqui é raiz de 2. Unidade de comprimento. Então, a hipotenusa do triângulo médio é só somar as duas coisas, né? Que vai dar 2 raiz de 2. Vamos ver agora. Qual que é o cateto do triângulo médio? Então, qual que é o tamanho desses catetos? Uai, o cateto do triângulo médio é a própria hipotenusa do triângulo pequeno. Então, o cateto do triângulo médio é 2 unidades de comprimento. Então, o que a gente está fazendo é isso aqui, né? Você tem que pegar unir 2 catetos para dar o triângulo médio. Agora, a hipotenusa do triângulo médio é a soma dos 2 catetos do triângulo pequeno, né? Tá aqui, né? Você tem que somar raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2 mais raiz de 2, dá 2 raiz de 2. E o cateto do triângulo médio é a hipotenusa do triângulo pequeno. Então, como a hipotenusa que é raiz de 2, aqui também o cateto aqui vai ser raiz de 2. Então, é isso que nós fizemos. Bom, pessoal, desculpa não ter feito o desenho. Não ter feito o desenho. O quadrado. Porque desenhar aqui, né, tem que fazer o desenho antes. Vacilei. É porque eu estava pensando em fazer com os tangramas. Eu acho que a aula gravada não aparece o vídeo. E aí, eu vacilei. Então, aqui, ó, é o cateto do triângulo pequeno, né? Que a gente já sabe que é raiz de 2. Aqui também é o cateto, que é raiz de 2. Então os lados do quadrado é raiz de 2, né? Unidade de medida. Paralelogramo. Desenhar aqui também mal pra caramba. É uma reta aqui, vai ficar um... Faz assim, né? Então, um lado dele é a hipotenusa do triângulo pequeno, então é 2. E o lado menor dele é o cateto do triângulo pequeno. Ixi, meu desenho ficou tão ruim que tá parecendo que não, né? Mas é o cateto do triângulo pequeno, que é raiz de 2. Vamos ver aqui porque meu desenho ficou péssimo. Então, assim, é isso mesmo, né? O lado pequeno é o cateto do triângulo menor e o lado maior é justamente a hipotenusa do triângulo menor. Então, tá certo. E, por último, o triângulo grande. Não dá nem para desenhar ali mais, né? Triângulo grande, a gente lembra que tem que unir as hipotenusas dos triângulos pequenos. Então, como aqui é 2 e 2, então aqui é 4, né? Porque... Vou desenhar aqui, vou tentar desenhar um triângulo grande aqui. E vou tentar fazer esses pequenos aqui. Então, aqui vai ficar péssimo, né? Já começou errado aqui, ó. Então, a hipotenusa do triângulo grande é a hipotenusa desse pequeno com a hipotenusa desse pequeno. Então, é somar, né? 4. Esse lado aqui é raiz de 2. E o quadrado aqui tem também tamanho raiz de 2. Então, aqui é 2 raiz de 2, né? E aqui é 4. Então, é o que está escrito aqui, né? Os catetos do triângulo grande é raiz de 2, 2 raiz de 2, e a hipotenusa é 4. Claramente, o lado do quadrado desejado seria um tangram de uma peça ou a soma de lados de peças de tangram. Portanto, devido aos cálculos acima, o lado desse quadrado teria que ser uma das seguintes possibilidades de como comprimento.
Porque assim, você vai unir os lados das peças, né? É isso que ele está falando aqui. Então, a soma do lado desse quadrado grande, quando você faz um quadrado de 2 pedaços, de 2 peças, qual que é o tamanho desses lados do quadrado de 2 peças? Ué, aqui, esse aqui a gente sabe que é 2 raiz de 2. 2 raiz de 2. Então, ou é 2 raiz de 2, ou é raiz de 2, ou é um inteiro, porque tem lados que é inteiro, né? Igual aqui, é 4, né? Então, para você fazer um quadrado com 6 peças, o lado desse quadrado tem que ser múltiplos ou soma desses lados dessas peças pequenas. Então, por isso que ele está falando que a possibilidade do comprimento do lado desse quadrado é um número inteiro. Por exemplo, aqui, ó, vamos ver um número inteiro. Acho que esse aqui dá um número inteiro, né? Vamos ver. O cateto do triângulo. Isso, esse aqui dá um número inteiro, ó. Vocês lembram que a hipotenusa do triângulo pequeno é 2. Então, aqui é 2, porque o cateto... porque isso aqui é 2, aqui já é 2, né? Automaticamente. 2 e 2. Então, aqui, esse quadrado com 3 peças, ele tem 2 lados de unidade de medida. Ah, Daniel, então, se eu fizer um quadrado com qualquer peça do Tangram, esse quadrado ele vai ser somando esses lados dessas peças, esses catetos ou esses lados do quadrado. Sim. Sim. Porque se você pegar, por exemplo, vamos ver um que... Esse aqui, ó. Vou fazer rápido aqui, que eu lembro que a Maria Gabriela me explicou. Sim. Aqui, né? A gente lembra que a hipotenusa desse aqui é 2 raiz... O cateto desse grande é 2 raiz de 2. Então, aqui é 2 raiz de 2, 2 raiz de 2. Então, qualquer quadrado que você fizer com essas peças vai ser um múltiplo dessas coisas aí. Ou vai ser um número inteiro, ou um inteiro acrescido de múltiplo de raiz de 2, ou múltiplos de 2, de raiz de 2. Múltiplos de raiz de 2. Porém, ó, gente, olha aqui a ideia. Se excetuar o triângulo grande, ou seja, se você tirar o triângulo grande, a área do quadrado a ser formado deve ser... Vocês lembram que o quadrado tem 16 unidades de medida do triângulo pequeno? Desculpa, quadrado não. Todo Tangram tem 16 unidades de medida desse aqui. Ou seja, tem 16 vezes a área desse aqui. Então, se você tira o triângulo grande tem 4, né? Unidade de medida desse. Então, se você tira o triângulo grande, a unidade de área desse quadrado que você vai formar com essas 6 peças vai ser o 16 menos o 4. O 16 é do Tangram todo, aí você tirou um que tem 4, então dá 12. Agora, um quadrado a gente sabe que a área dele é base vezes altura. E o quadrado, a base é igual à altura, né? Você pega um quadrado, os lados dele é o mesmo, né? Então, tanto aqui é a mesma coisa. Então, vai ficar B ao quadrado, porque o H, a altura é a própria base, né? São iguais. Então, quem que é o B? É só você tirar a raiz aqui, né? Tirar a raiz ambos os lados, o B vai ser raiz de 12, que dá 2 raiz de 3. Unidade de comprimento. E 2 raiz de 3 não é submúltiplo de raiz de 2, de um inteiro. Não tem jeito de você escrever 2 raiz de 3 igual a 1 inteiro mais raiz de 2, ou 1 inteiro vezes alguma coisa vezes raiz de 2. Não tem como. Então, tirando esse quadrado grande, é impossível você fazer um quadrado com essas 6 peças. Vamos seguir. Se tirar o quadrado, vamos tirar esse bichinho aqui. O quadradinho. A mesma coisa, gente. Tem 16. Esse aqui é 2 unidades de medida do triângulo pequeno. Se você tirou ele, você tem que tirar da conta. Então, vai ficar 14 unidades de área. Aí, quem que é a base desse quadrado? Fazendo a mesma coisa como anteriormente, vai dar raiz de 14.
E, novamente, raiz de 14 é impossível você escrever isso como um número mais um número vezes raiz de 2. É impossível, porque aqui, né, você nem consegue tirar nada aqui, fatorar isso aqui, né? Raiz de 14. Então, a mesma coisa, é impossível. Ah, se a gente tirar o triângulo pequeno. Então, vamos lá, tirar o triângulo pequeno. Ah, e o losango, né? Ele até fala que o losango e o triângulo médio é a mesma coisa, né? Porque eles têm a mesma área de medida do quadrado. Então, é a mesma conta do quadrado aqui. Se você tirar o triângulo pequeno, então tudo é 16, tirou essa unidade de área, tirou uma unidade de área. Então vai ficar 15. E aí você, de novo, né? Fazendo aquela mesma continha antes, a base do quadrado vai ser raiz de 15. De novo, gente, impossível escrever raiz de 15 como múltiplo de raiz de 2, ou um inteiro e um múltiplo de raiz de 2, ou raiz de 2. Impossível. Então, não tem como formar um quadrado de área de 6 peças. Pessoal, eu vou até incluir lá um exercício lá na... Isso aqui me deu uma ideia de fazer um exercício, que é você calcular os lados do quadrado de 4 peças, de 3 peças, de 2 peças. Vou colocar esse exercício lá, vou incluir esse exercício. Eu postei lá, mas acho que eu vou fazer uma inserção de mais um exercício que vai ser esse. Acho que é legal. Com 7 peças, próprio tangram. Essa parte aqui, a gente vai falar um pouco de polígonos. Polígonos é algo, né, uma figura que tem arestas. Arestas são esses lados, vértice e faces. É claro que aqui é unidimensional, é bidimensional, tem duas faces, né? Mas a definição é uma afirmação que traz as características que o polígono deve possuir para receber tal denominação. Nesse sentido, os polígonos envolvidos na atividade serão definidos a seguir. Aqui a gente vai trabalhar com os triângulos. O triângulo é um polígono de 3 lados. Se 2 de seus lados são de mesma medida, ele é chamado triângulo isósceles. Acho que a gente já falou isso. Aqui, nesse caso aqui, ó, não é retângulo, viu? Tá vendo? Aqui o desenho não tem um ângulo reto aqui, nem aqui. Na base não pode ter ângulo reto, né? Porque os ângulos da base são iguais. Então, esse aqui não é o do tangram, viu? Porque o tangram é retângulo. O tangram tem um ângulo de 90 aqui. Esse aqui não é o caso. Pelo desenho, né? Claro. Se os seus lados têm a mesma medida, ele é dito triângulo equilátero. Tá aí, né? Se seus 3 lados forem medidas diferentes, ele é dito triângulo escaleno. Se o triângulo possuir um ângulo reto, é dito triângulo retângulo, sendo o lado oposto ao ângulo reto denominado de hipotenusa e os outros 2 lados denominados de catetos. Então, a gente já falou sobre isso. Retângulo é um quadrilátero, um polígono de 4 lados, que possui os 4 ângulos retos, ângulos que medem 90. Então, quando você pega um retângulo, ele tem 4 lados e ele tem 4 ângulos retos. Pode ser assim, ou pode ser também um quadrado. Um quadrado é um retângulo, viu, gente? Porque ele tem 4 lados e os 4 ângulos dele é reto. Então, um quadrado é um retângulo. Ele vai falar aí, a figura A acima é comumente usada para ilustrar um retângulo. Mas note que a figura B, embora sendo um quadrado, também satisfaz a condição para ser um retângulo, já que é um quadrilátero que possui 4 ângulos retos. Então, todo quadrado é também retângulo. O contrário nem sempre é verdade. Isso porque nem todo quadrado tem todos os lados de mesma medida. Exigência para ser um quadrado. Então, todo quadrado é um retângulo. Agora, nem todo retângulo é um quadrado, viu, gente? Por quê? Porque esse lado aqui é igual a esse lado. Esse lado é igual a esse lado. Mas os lados não são todos iguais, né? Para ser um quadrado, nem ser todos iguais.
Então, retângulo. Retângulo, quadrado também é um retângulo. Agora, retângulo é um quadrado? Nem sempre. Exemplo de um retângulo que não é um quadrado está aqui. Paralelogramo é um quadrilátero, tem 4 lados, e possui 2 pares de lados opostos paralelos. Então, esse lado aqui ó, é paralelo com esse lado, e esse lado paralelo com esse lado. Então, esse paralelo com esse, e esse paralelo com esse. Um retângulo é... Um retângulo é um losango? Ou é um paralelogramo? É, né, gente? Que os lados são paralelos. Esse lado é paralelo com esse lado é paralelo com esse. Então, e o quadrado é também um paralelogramo? Também. Então, tá vendo? Tem que tomar muito cuidado com as definições das formas. Às vezes as definições, você enquadra coisas que você acha que não é. Esse também, o D também é, né? O losango também é, porque os seus lados são paralelos. Esse lado é paralelo. Esse lado é paralelo a esse. É um quadrado isso aqui? Não. Porque os lados são iguais, só porque os ângulos internos não são 90. O quadrado tem que ser de 90. O paralelogramo é traçado como na figura A acima, mas quadriláteros da figura B, o quadrado, né, no C e o losango no D, também são paralelogramos, pois possuem lados opostos paralelos e, portanto, atendem à condição imposta na definição de paralelogramo. Então, tem que ficar muito atento. Agora, nem todo o retângulo é paralelogramo. Agora, o paralelogramo não é retângulo. Por quê? Porque não tem ângulo de 90 aqui, ó. E lembra que o retângulo tem que ter 4 ângulos retos, né? Aqui não tem ângulos retos aqui, ó. Então, tá vendo? Então tem que ficar fazendo essas brincadeirinhas aí, né? Uma coisa é outra, mas a outra não é. Então, o losango é um quadrilátero que possui os 4 lados de mesma medida. Então, um quadrado é só um quadrado, né? Então, o quadrado é um losango. Porém, um losango não é um quadrado, de novo, porque o quadrado tem que ter ângulo reto. Aqui não é ângulo reto. Então, essas brincadeirinhas aí. O quadrado é um quadrilátero que possui os 4 ângulos retos e os 4 lados de mesma medida. Então, isso é o quadrado. Aí vai falar aqui, né? No entanto, vai falar, né, que o losango não é um quadrado. Quer ver, ó? O quadrado possui os 4 ângulos retos, o que garante que ele também é um retângulo. No entanto, ele também possui os 4 lados de mesma medida, o que evidencia que ele é um losango. Ou seja, o quadrado é classificado como retângulo e também como losango, mas não vale a volta, né? O losango e o retângulo não necessariamente é um quadrado. Trapézio. Trapézio é um quadrilátero que possui um par de lados opostos paralelos. Então, tem 4 lados e os lados opostos são paralelos. Então, tudo isso aqui é um trapézio, né? A gente sempre pensa assim, né? A letra A, mas todos esses caras aqui são um trapézio. Importante. O mais comum é o trapézio ser representado de forma na figura A, aqui, né? Mas todas as figuras também são exemplos de trapézio, já que possuem um par de lados opostos paralelos. Note que, por definição, basta que o quadrilátero tenha um par de lados opostos paralelos, mas isso não impede que aqueles que tenham os 2 pares de lados opostos paralelos também sejam trapézios. Também sejam trapézios. Né? Por isso que os quadriláteros exigidos nas figuras D, E, F, G também são. A observação, os comentários que vêm logo após as definições das anteriores servem para alertar que não se deve aprender as figuras, e sim as afirmações que trazem as caracterizações dos objetos. Daí o fato de, por exemplo, o quadrado ser também um retângulo, um paralelogramo, um losango e um trapézio. Então tem que ficar atento
Não aos desenhos, mas às suas definições. Vamos ver essa atividade aqui, relacionando formas e áreas. Utilizando ainda o quadrado, Qzinho, então vamos utilizar esse carinha, como unidade de área. E, portanto, devido à atividade 1, sabemos agora a área de cada peça do tangram. Vocês lembram, né? Esse aqui agora vai ser minha unidade de área. Esse aqui é meio unidade de área desse. Você precisa de 2 para completar ele. Esse aqui é 4, né? O triângulo médio é 1 e o losango paralelogramo também é 1. Então, nós já fizemos isso, né? Então ele está pedindo aqui, ó. Usando as peças do tangram, construa as seguintes formas com áreas informadas abaixo. Retângulo de área 4. Então, nós vamos ter que pegar as peças do tangram e construir um retângulo de área 4. Vamos ficar vendo essas, porque já está quase no final da nossa aula. Então, o quadrado é a área 1, né? Então, você quer construir um retângulo de área 4. Você pega os dois... Opa! Então, vamos lá, área 4. Esse aqui, ó, a área do quadrado é 1. Então, esse aqui é 2 vezes a área do quadrado. Então, se você pegar 2 triângulos grandes, esse é 2, esse é 2. Então, dá 4. Então, essa é a imagem que está aqui embaixo. Aqui. Vamos ver esses outros aqui. Esse aqui é a área do quadrado. Então, pega ele. Esse é meio, a área do quadrado. Opa, perdão, é o grande. Né? Esse grande que está aqui é 4. Não, desculpa. É 2 vezes a área do quadrado. Então, você pega esse triângulo médio, é a área do quadrado, e pega 2 triângulos médios. Pequenos, desculpa, que é também a área do quadrado. Então, 1, 2, 3, 4. Então, esse aqui é 2 vezes a área do quadrado. Esse aqui é 1 vez a área do quadrado. Esse aqui meio. E esse aqui meio. Quando você soma tudo, dá 4. Vamos fazer aqui, né? 1. Aqui meio. Meio. E 1. Então, 1 mais 1. Não, aqui é o grande, né, gente? Aqui é 2, né? 2. 1 meio mais meio é 1, mais 1, mais 2 dá 4. Então, essas são as possibilidades. Vou fazer um retângulo. Um triângulo de área 4,5. Então, vamos lá. Acho que aqui é o triângulo grande, então é 2 vezes a área do quadrado. Aqui é meio. Aqui é 1. E aqui é o triângulo médio, também é 1. Então, 4,5. Aqui é meio, né? Ou pode ser escrito assim, que é a mesma coisa que 0,5. Né? Aqui o triângulo grande é 2, 1, meio e 1. Então, você soma a área, dá também 4,5. Paralelogramo de área 6. Lembrando que o retângulo é paralelogramo, porque as áreas são paralelas, né? Os lados são paralelos. Os lados opostos são paralelos, então o retângulo também satisfaz. Então, aqui é o grande, né? 2, 1, meio. Aqui é 1, meio. E aqui é 1. Então, 1 mais 1 mais 1, 3, 5, 6. E aí, a mesma coisa a gente fazer aqui, né? Faz para esse, faz para esse. Então, você tem que formar essas figuras para dar área 6, né? Dar um losango, desculpa, um paralelogramo de área 6. Quadrado de área 5. O quadrado de área 5 não é possível, viu, gente? Não é possível construir um quadrado de área 5 com as peças do tangram.
qualquer peça que você pegar, 2, 3, 4, não é possível. De fato, para tal, é considerando o quadrado que, como unidade de área, seria necessário obter um quadrado de lado raiz de 5 unidades. Espera aí, a área dele é 5, né? Então, aí você tem que fazer base vezes altura. Opa, não aqui. Base vezes altura é 5. Aí, isso aqui, a base é igual à altura, fica b ao quadrado. Então, na verdade, o lado dele, você extrai a raiz aqui, vai ficar raiz de 5. O que se torna impossível com os valores 1, raiz de 2 e 2, e 2 raiz de 2. Que são os valores possíveis para os lados das figuras que compõem o tangram, no caso do quadradinho, que é a unidade de área. Então, você pega a unidade de área do quadradinho, que é 1, acha os lados dele, que é raiz de 2, e aí... não, desculpa, né? Não é raiz de 2, não. Se você pegar isso aqui como 1, é 1, 1, né? Aí aqui, ó, a diagonal dele é raiz de 2. Então, a hipotenusa desse triângulo aqui é raiz de 2. Então, você vai ter envolvido o 1 e o raiz de 2. Aí é aquela mesma brincadeira lá, né? Vão ser múltiplos desses caras. E raiz de 5 não é múltiplo. Tá vendo? Essa ferramenta é importantíssima para verificar aí essas possibilidades de formar as figuras do tangram com certas solicitações. Quadrilátero que seja retângulo e tem área 8. É o próprio tangram. Aqui é 1, né? A gente sabe. Aqui é 1 também. 1. Meio. Lembrando que a unidade de medida é o quadrado. Que é... acho que é 2, né? 2 e 2. Então, 4, 5, 6, 7, 8. Tá aí, é o próprio tangram. Triângulo de área 8. Você tem que usar todo o tangram também. 2, 2, 1, 1, 1, meio, meio. Sempre falar que a área é 8, usando o quadrado como unidade de medida, você tem que usar todas as peças do tangram. Trapézio de área 3. O que era um trapézio mesmo, hein? Vamos voltar lá na definição que a gente tem que esquecer. É um quadrilátero que possui um par de lados opostos paralelos. Só possui um par, né? Não precisa ser os dois. Então, só um par de lados paralelos. Só dois lados paralelos, né? Então, aqui nesse lado é paralelo a esse. De área 3. Então, 1, meio, meio e 1. E aqui, acho que é o grande, né? Aqui dá 2 e aqui dá 1. Aqui meio, meio, 1 e 1. Então, esses são os trapézios de área 3. Pessoal, acho que foi meio corrido hoje, né? Mas, assim, essas coisas de tangram tem que pegar, e aí eu acho que talvez seja bom vocês fazer o tangram aí e ficar brincando com essas coisas e tentar fazer os exercícios. Eu vou tentar incluir lá aquele exercício. Talvez eu até ponha uns 2, um desse aqui, só para vocês treinarem aí.